Graças a Deus. Meu nome é Jussara Maria de Jesus Costa Silva. Eu estou aqui para gravar esse áudio que eu senti pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero justificar aqui por que eu saí da IPDA e fui para a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Primeiramente, eu quero ler um versículo da Palavra do Senhor, que se encontra aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 em diante. E estão já esquecidos da exortação que, como filhos, argumenta convosco, dizendo: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se sofrerem o castigo, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Graças a Deus. Então eu quero aqui essa palavra mostra para nós que nós precisamos estar debaixo da mão do Senhor. Nós precisamos estar sob a disciplina do nosso Deus. Nós temos que ter ordem e decência com as coisas de Deus. E a palavra aqui do Senhor mostra que nós precisamos ser corrigidos quando nós estamos andando desordenadamente, Então, eu quero estar falando um pouquinho aqui do que aconteceu comigo. Eu estive 20 anos na IPDA. Não tenho nada a reclamar. Só agradecer a Deus por ter conhecido a Deus neste ministério. Porque quando eu fui para esse ministério, eu não conhecia a Deus. Eu era católica. Eu era uma pessoa desnorteada. Eu era uma pessoa que eu tinha uma vida... que a minha vida era muito triste. Era uma vida de muitos problemas. E eu não estou aqui para contar meu testemunho, mas sim para explicar. Vamos chegar onde eu quero. Então, com o decorrer dos anos, a gente foi observando que, igual eu fiquei ali 20 anos, desses 20 anos para cá, quanta coisa foi mudando. Principalmente agora dos últimos 10 anos para cá. A gente observa o quanto o povo está esfriando na fé. O quanto o povo está andando sem disciplina. O povo está andando desordenadamente na casa de Deus. Como assim? O povo não obedece mais. A igreja tem um regulamento interno, que ele é um regulamento que o missionário falava que foi revelado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E eu acredito, porque eu recebi e tenho até hoje guardado no meu coração. Tanto que estou na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, porque lá leva a mesma doutrina, o mesmo regulamento baseado na Bíblia Sagrada. E, inclusive, mais algumas coisas que ali na IPDA não tem. Igual, por exemplo, WhatsApp, Facebook, ali na IPDA até a igreja tem. WhatsApp, Facebook. E nós, na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a gente não tem. A igreja não tem, nós também, membros, não temos. Eu tinha quando eu estava no IPDA. E posso dizer, francamente, que a minha vida espiritual estava fracassando através desses aplicativos. E graças a Deus, quando eu conheci a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, que eu fui, aí eu fiz, claro que eu orei muito, eu não saí da igreja Deus é Amor, assim, de um dia para o outro, eu já vinha ali, enquanto eu estava ainda membro da igreja, vendo algumas coisas erradas, a gente via o povo andando fora da doutrina, as pessoas, e a gente ia falar, os pastores falavam que era lorota, que cada um olha para si mesmo. Então, se a gente, igual tá as irmãs, de saia, algumas, claro que não todas, de saia curta, nas ruas, irmãs andando de calça comprida, parecendo que não são membros mais da Deus em Amor, porque quando tá dentro da igreja, você vê a pessoa de um jeito, lá na rua de outro. E então, assim, eu comecei a ficar assim, um pouco preocupada. Aí as pessoas falam, mas você não tem que preocupar com o seu irmão, Irmãos, a gente tem que preocupar sim com os irmãos. A gente preocupa primeiro com a alma da gente, é claro.
Então, a minha maior preocupação é a minha alma, a alma da minha família e depois as almas que estão lá fora, né? Então, aí a gente ia vendo os irmãos ali, as pessoas andando errado, né, na igreja, desobedecendo o regulamento e sem disciplina, porque não tem mais disciplina, os pastores não disciplinam mais aqueles que andam errado, aquele que vai lá para o mundo, aquele irmão, por exemplo, igual casos que aconteceu ali de uma pessoa que desvia, né, que cai no adultério, aí ela volta para a igreja, ela fica só 30 dias em observação e já entra em comunhão. Irmãos, isso não é certo. Tinha uma norma na igreja sobre isso. Cada igreja tem a sua norma, né? Eu não sei ainda direito como é que é a norma na igreja pentecostal do Filho de Deus, mas na Deus é amor. Para cada pecado tinha um período, né, de observação. Por exemplo, aquela irmã que parava a ponta do cabelo, aí ela tinha que ficar um período ali de prova para ela poder tomar Santa Ceia e retornar às atividades da igreja, né? E a gente observa que de um tempo para cá isso tudo mudou, né? Pessoas que caem no adultério, com 30 dias já chega e já está em comunhão. A pessoa corta o cabelo e já nem tem mais disciplina para ela. A pessoa pinta o cabelo, tá lá tomando Santa Ceia. A jovem tá de com a mini saia, né, mostrando as pernas lá, tô de fora, tá lá subindo no altar, né, fazendo a obra de Deus, coisas que não tinha há 20 anos atrás, 15 anos, né? E de uns tempos para cá a gente tá vendo tanta coisa errada e a gente fica triste, né? Então eu já estava começando a me sentir triste, sentir sem lugar, porque a Bíblia tem um versículo em Hebreus que fala: é lícito que haja a heresia no meio da igreja, mas para que os fiéis se manifestem. Então quer dizer, a gente via as heresias. O que é heresia? Heresia é tudo aquilo que é contrário à doutrina da igreja, tudo aquilo que é contrário. Então, o que é contrário? Se a igreja, né, temos a doutrina pela palavra que não pode usar saia curta, né? Por que não pode usar saia curta? Eu te falo dentro da Bíblia, lá em Gálatas, que fala sobre a lascívia, que o pecado da lascívia vai levar para o inferno. Né? O que é lascívia? Provocar a sensualidade. O que é provocar a sensualidade? Uma moça que está com a saia curta, mostrando as pernas, o decote. Isso tudo é provocando a sensualidade. Parece que o povo já não está entendendo mais o sentido das palavras, não está entendendo o significado, né? Então, para quem não sabe, eu olhei no dicionário o que é lascívia. Um dia eu tive curiosidade de ler, porque eu nunca tinha visto ninguém explicar isso dentro da igreja. E eu tive a curiosidade e procurei no dicionário. Desde o dia que eu vi isso no dicionário, eu falei, opa, tem coisas erradas no meio da igreja. Então, muitas outras coisas, né, que nesses últimos anos a gente vem observando que está acontecendo na igreja. Principalmente depois que o missionário Davi Miranda morreu, pronto. Aí acabou a disciplina mesmo, né? Acabou a disciplina. Alguns pastores até pregam, né, a doutrina, pregam a verdade, mas não corrige. Então, o que adianta, irmãos? Nós pregar a verdade, eu pregar que não pode usar a saia curta, né? Eu pregar contra o pecado da lascívia, vamos dizer assim, né? Que é lascívia, né? A saia curta, a calça jeans, a calça que é sensual, né? Tem irmãos usando calças muito sensual, muito justas demais, né? Não tinha isso antes na Deus é Amor. Então, a gente fica observando a diferença que está hoje por aqueles tempos atrás. Então, a gente vai observando e a gente vai ficando triste. Aí os irmãos falam, mas você fica observando a vida do irmão, cuida da sua vida. Eu tô cuidando da minha vida, por isso que eu saí de lá. Eu saí de lá para me cuidar da minha vida, da minha alma. Sabe por quê? Quando eu tava lá, eu não podia falar. Porque se eu falasse, eu tava cuidando da vida do irmão, da irmã. Então, agora eu fui para outro ministério para me cuidar da minha vida, da minha alma, da minha família e das almas que eu vou pregar para elas, que nós iremos pregar para elas. Porque se lá eu não podia mais cuidar da vida do irmão, vamos dizer assim, mas aqui eu posso, né? Onde eu estou agora, que é a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Cuidar da vida dos irmãos, com sentido de amor ao próximo. Né? Cuidar da vida dos irmãos, se preocupando né? O que o irmão faz, o que ele deixa de fazer, em destruir os irmãos, não é, mas para a melhora. Só que o povo está levando para o outro lado. O povo está perdendo a sensibilidade, está perdendo o Espírito Santo de Deus.
Então, tudo que você fala, eles falam, para de olhar a vida do irmão, o que adianta você ter a saia comprida, o cabelo comprido, e a sua língua também é comprida. Então, quer dizer, quando eu estou cuidando da vida do irmão, eu olho com o irmão, para as irmãs, para os irmãos com amor, com um olhar de amor ao próximo. Aí as pessoas levam por esse lado, que nós estamos preocupando com a vida do próximo, que nós... né? Então vamos fazer o seguinte, eu estou apenas me justificando porque eu saí da PTA. Por isso, porque lá, né, se eu falar, né, pastor, mas tá acontecendo isso, né? Teve uma situação outro dia, lógico que eu não vou falar aqui agora, foi uma situação muito triste, muito feia. Eu comentei com o pastor, eu mais uma irmã, que a irmã estava junto comigo, viu a situação, vamos dizer assim, uma situação de sensualidade dentro da igreja. E eu falei, e o pastor falou, você não falou nada não, Eu falei, não, eu não falei porque é o senhor aqui, é o pastor, o senhor que tem que falar, eu tô contando pro senhor falar. Ele falou, não pode falar mais nada. Então eu falei, amém. A partir desse momento, eu vi que, infelizmente, a tendência é piorar. Então, para que eu vou ficar lá, não é? Então, saí de lá, né, com muita tristeza no meu coração, porque eu amo esse ministério, eu amo o ministério da EPDA, mas fico muito triste de ver que começa lá de cima, lá dos grandões, que estão lá na frente da obra, que estão mudando a doutrina, acabando com a igreja, como já ouvi muitos falando, que a teologia que está acabando, e é mesmo, a teologia está empurrando o Espírito Santo para fora das igrejas. É só isso que a gente está vendo, a teologia está acabando, né? Uma vez eu ouvi um pregador aqui na minha cidade, pregando, ele estava pregando e ele falava, né, que não tem esse negócio de anjo vem aqui na igreja, não existe isso não, isso é tudo mentira, que não sei o que tem. Então, irmãos, eu acho assim, tem que ter cuidado com o que fala, né? A teologia